Salve, salve, família vascaína! Continuamos nesta segunda-feira trazendo as informações do Vasco para você, começando mais um Giro de Notícias. Pois é, vamos falar aqui do David, né? Proposta do Vitória ao Internacional, a gente vai explicar toda a situação. Vamos atualizar a artilharia do Vasco. Medel vira dúvida para o jogo contra o Bragantino. Tem o nosso Cartola, tem sorteio da Copa do Brasil, então você só precisa deixar aquele like. Deixa o likezão para mostrar força ao nosso trabalho, se inscreva no canal e bora falar de Vasco. Pois é, informação que pintou hoje pela manhã que o Vitória da Bahia se interessou no futebol do atacante David e que, portanto, teria feito uma proposta ao Internacional. Os valores até saíram alguns valores diferentes, eu vou me ater aqui apenas ao interesse do Vitória. E aí o Inter, né, como é o detentor do passe do David hoje, tentou convencer o Vasco, né, a liberar o jogador. Dizem que até ofereceu uma graninha, mas o Vasco não aceitou a proposta, foi recusada e David, portanto, cumprirá o contrato. Qual é o contrato do David com o Vasco? É um contrato de empréstimo até o fim do ano, onde o Vasco tem uma opção de compra. Ele pode comprar ou não por um passe fixado. Porém, existem cláusulas no contrato e uma delas diz que se o David cumprir 60% dos jogos do Vasco na temporada, o Vasco aí passa a ter a obrigação de comprar o jogador. Já falei aqui que ali pro meio do campeonato eu vou fazer essa tabela pra gente ver em que pé que tá essa porcentagem do David, porque agora seria só uma perda de tempo, ainda temos muito campeonato pela frente, né? E acho que provavelmente hoje ele deve ter pelo menos 60% dos jogos, sim. Mas vai depender muito da campanha do Vasco aí no Brasileirão e, claro, do rendimento do David. E aí, você teria liberado o David? Ficaria com o nosso atacante? Eu vou dar minha opinião daqui a pouquinho, depois das notícias. Aliás, vamos ver Ramon Dias falando sobre a evolução de David. Sí, me pone contento por David, porque está creciendo. En Vasco está creciendo, hoy era una buena prueba para él y para los jóvenes también, y me parece que tuvo un gran rendimiento. Estamos trabajando muchísimo, que sea bien profundo, que participe en el juego y que podamos llegar a la definición, y hoy tuvo la suerte de convertir un gol, así que... Tá com moral, David, hein? Tá com moral com o Ramon Dias, aí rendendo bastante elogios do treinador do nosso Vascão. E tá aí a artilharia do Vasco agora atualizada após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Pablo Verratti continua sendo o nosso artilheiro com 6 gols. David agora aparece na vice-artilharia com 4 gols marcados. Piton é o terceiro com 3. E ali 3 jogadores empatados com 2 gols. Galdames, Payet e Adson. Matheus Cocão aparece pela primeira vez na lista após marcar seu primeiro gol com a camisa do Vasco na vitória sobre o Grêmio. Vamos seguindo com o nosso giro de notícias. Você já deixou aquele like? Não esquece o likezão, hein? Olha só, Medel viaja para o Chile para resolver problemas pessoais e vira dúvida. O Vasco joga nesta quarta-feira às 7 da noite contra o Red Bull e o Medel se encontra neste momento no Chile. Ele viajou, segundo o repórter Bruno Murito, para cuidar da mãe, a mãe que está com um problema de saúde. Então aqui, Free Medel total, afinal eu, você, todo mundo que está assistindo faria a mesma coisa pela própria mãe, é ou não é? Então, tomara aí que com todo respeito, né, a dona Medel, não sei qual é o nome dela, que se restabeleça logo, né, que fique melhor de saúde e, claro, né, que o nosso zagueiro possa voltar aqui para o Vasco para cumprir com as suas obrigações, porque ele foi titular, né, na vitória contra o Grêmio e agora, por enquanto, é dúvida. Não sabemos se ele vai voltar, como que é a questão da mãe dele, enfim, deixa ele cuidar lá, já já ele tá de volta pro nosso Vascão. Muita notícia hoje, hein, produção? Hoje bombou aqui, ó.
Potes definidos por quê? Porque nesta quarta-feira, também conhecido como depois de amanhã, tem sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024. Tá, o sorteio começa às 2h30 da tarde, deve ter transmissão da CBF TV, do GE. Eu provavelmente vou fazer uma livezinha pra gente acompanhar aqui, então fiquem ligados. O Vasco está no pote 2 e enfrenta alguma equipe que está no pote 1. São elas: o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cuiabá, Fla-Flu, Fortaleza, Grêmio, Inter, Palmeiras, Bragantino e São Paulo. E aí, é pedreira de tudo que é lado, né? Não vai ter muito vida fácil, mas eu quero a sua opinião. Quem você prefere enfrentar nessa fase? Quem você acha que vai dar no sorteio? Meu palpite, pode anotar aí e cobrar depois. Vasco e Bragantino está profetizado. Lembrando que os mandos de campo também serão motivos de sorteio, né? Depois que, por exemplo, definiu que é Vasco contra Bragantino. Aí vai sortear também quem vai fazer o segundo jogo em casa, que é sempre uma vantagem, né? Na minha opinião, isso é muito claro. Vai ser sempre melhor você decidir em casa. Terceira fase da Copa do Brasil chegando. O sorteio, vamos ver quem o Vascão vai enfrentar. E olha aqui, ó. Nossa Liga do Cartola está on, tá? Procure lá, Liga Mineiro Vascaíno. Eu vou liberando a entrada para todo mundo aos poucos, tá? Pode ir pedindo lá que a gente vai liberando, beleza? Tá aí os primeiros colocados. Parabéns a todos, né? Não temos premiação, tem aqui o meu parabéns, né? Já é top, é mais pra gente brincar mesmo. Olha só, galera, que vem o Bragantino, hein? O Bragantino não é nem um bicho de 7 cabeças, dá pra ganhar de boa, mesmo jogando fora de casa, né? O empate, como eu disse, não é um resultado ruim. Eu acho que eu só vou ficar chateado, como todo mundo, se vier uma derrota. Então vamos torcer aí pra um resultado positivo. E a minha opinião sobre o David é a seguinte, é a mesma que eu falei sobre o Rossi. Eu até não me oporia à saída do David desde que chegasse alguém melhor que o David para a ponta esquerda. Chegou alguém? Não chegou. Então deixa o David quieto. O David hoje é o vice-artilheiro do Vasco, tá entregando seus gols, tá evoluindo jogo a jogo, tá com moral com o treinador, né? Já está adaptado. Então deixa o cara lá. Agora amanhã, não. A gente vai vender o David, mas aqui quem chegou, ó, fulano de tal, bom pra cá. Ah, não, então beleza. Se trocou por um melhor, show. Agora, liberar o cara numa das posições que o Vasco tem carência, sem ter chegado ninguém, pra mim é burrice. Então que bom que o Vasco não liberou, né? Pra mim, uma decisão correta. Você que quer mais conteúdo de Vasco, o card passando aqui no cantinho da tela, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. E a qualquer momento a gente está de volta para mais informações do Gigante da Colina. Dali Vasco. E até lá.